Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos passando aqui para mais um vídeo nesse canal e para dar continuidade à nossa série de Hebreus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Hebreus e o capítulo 3 de Hebreus é um capítulo lindo, porque assim ele vai mostrar o contraste entre Cristo e Moisés. Moisés ele é tido como uma figura principal no judaísmo. O próprio Cristo nos evangelhos ele tem que provar, ele tem que mostrar que ele é superior a Moisés. Então ele sempre vai estar fazendo alegações de que ele mesmo é superior a Moisés. E ele faz essas alegações e entra até mesmo em atrito com os fariseus e os escribas da época ali que estudavam, os mestres da lei, porque eles tinham esse apego por Moisés, pela lei. Então eles condenavam Cristo, mas eles não entendiam que Cristo era a revelação final de toda a lei. E que toda a lei testemunhava de Cristo. E que Cristo era maior, melhor e superior a Moisés. Então, o capítulo 3 de Hebreus, ele começa com a seguinte afirmação. Ele começa dizendo: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, esse primeiro versículo ele mostra que Cristo ele é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Por que o autor usa esses títulos? Ele começa mostrando quem Jesus é. Porque apóstolo significa o enviado de Deus. Então o autor ele quer mostrar que Cristo ele é o enviado de Deus, aquele que traz a revelação final. Por meio de Moisés, os israelitas e o povo judeu recebeu a lei lá no Monte Sinai. Mas em Cristo nós recebemos a revelação de toda a vontade de Deus. É uma revelação completa. Então é como se Moisés revelasse aquilo que Deus quer e Cristo revelasse o porquê Deus quer, a causa. Então o ministério de Cristo ele traz sentido, propósito e razão ao ministério de Moisés. Não há necessidade do ministério de Moisés sem o ministério de Cristo. A necessidade do ministério de Moisés que antecedeu o ministério de Cristo é o próprio ministério de Cristo. Então, já mostra a superioridade do Evangelho, que é Cristo. Então, o capítulo ele vai prosseguindo e logo no verso 5, o autor vai dizer o seguinte: Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então, o autor ele começa a diferenciar, mostrando que Moisés ele foi fiel na casa de Deus como servo. E o autor continua o versículo dizendo, porém Cristo, ou seja, um contraste, mostrando que Cristo ele foi fiel em sua casa como filho. Então, cara, e essa casa somos nós. Então, é como se Moisés tivesse servido na casa, mas Cristo é o dono da casa. Então, cara, isso mostra que Cristo ele está muito acima. E o autor ele quer mostrar exatamente isso, que Cristo é suficiente, sabe? Porque por causa da perseguição que aqueles judeus estavam recebendo naqueles dias, eles estavam tendendo a abandonar o cristianismo, abandonar a revelação de Cristo para voltar aos velhos ritos judaicos por causa do conforto da religião judaica da época. Então, eles estavam tendo esse anseio de, para rejeitar a perseguição, eu volto ao judaísmo e nego a Cristo. Então, o autor ele quer impedir que isso aconteça. E então, no verso 7 ao verso 11, o autor ele vai citar o Velho Testamento, ele vai nos remeter a lembrar da peregrinação de Israel no Egito, no deserto, quando eles saem do Egito e vão em rumo a Canaã, que é a terra prometida. E o autor ele começa a falar que eles, por causa da incredulidade, eles duvidando, e mesmo vendo milagres, eles duvidaram. E por causa disso, eles foram castigados, destruídos pelo próprio Deus e não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Incredulidade é oposto à fé, é a oposição da fé. Então, o autor ele fala sobre isso nos versos 7 até o verso 11
E no verso 12 ele dá uma exortação: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então o autor ele mostra que um coração de incredulidade, de perverso, ele nos afasta de Deus. Quando nós não cremos, não tem como nós nos aproximar. Hebreus 10, se eu não me engano, ou 11, lá na frente, vai dizer o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer nele, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para você se aproximar de Deus, primeiro você precisa crer que ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o autor de Hebreus está fazendo essa ponte. E no versículo 13 ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje. A exortação não é para amanhã, e a exortação ela não serve para hoje, para ontem, ela serve para hoje. É para hoje que serve a exortação. Então, o autor ele nos motiva a viver uma vida de comunidade, de comunhão com os santos, em exortação, hoje, agora. E ele mostra logo no verso 3 que, pelo contrário, 13, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele mostra que o pecado ele nos engana. O autor mostra que uma vida de pecado nada mais é do que ilusão. É ilusão viver uma vida de pecado. O pecado ele é engano. E no verso 14 ele entra com algo que é factual, que, ou seja, ele remete à doutrina de novo da perseverança dos santos. O livro de Hebreus é um dos livros, assim, é uma das epístolas que mais estabelece essa doutrina, a doutrina da perseverança dos santos. Então ele começa dizendo o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele diz assim: nós já somos participantes de Cristo. Então isso é uma afirmação que aponta para o passado, para algo que já aconteceu. Mas ele condiciona isso a algo futuro. Ele diz o seguinte: olha, aquilo que aconteceu no passado, a gente só vai saber se aconteceu mesmo de fato se vocês permanecerem. Porque quando isso acontece com alguém, essa pessoa ela guarda até o final. Ela permanece até o final, porque é genuíno. Então o autor ele mais uma vez usa essa expressão, ele afirma de maneira indireta a doutrina da perseverança dos santos. Logo em seguida, ele vai falar de novo sobre o Velho Testamento. Ele fala assim: por isso hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, ele diz isso e ele mostra que os cristãos não podem fazer como aquelas pessoas que caminharam no deserto, aquelas pessoas que foram peregrinar no deserto e por causa da incredulidade foram destruídas pelo próprio Deus. Então ele mostra o perigo da incredulidade. E lá no final do capítulo, o capítulo termina dizendo o seguinte, no verso 19: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, ou seja, o autor ele quer mostrar que por causa da incredulidade, os israelitas não puderam entrar, os cristãos hebreus não puderam entrar. O povo hebreu, no caso, né? Os cristãos são da época de Jesus ali, pós-Jesus, né? Então, os hebreus daquela época que foram escravos no Egito, parte deles não puderam entrar na terra de Canaã porque não creram, porque foram incrédulos. Então eles não puderam ter acesso ao descanso de Deus. Trabalharam 430 anos, se não me falha a memória, como escravos, sendo escravizados, e não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. E o autor ele mostra para nós, principalmente para aqueles cristãos judeus, que assim também poderia acontecer com eles, se eles não tivessem fé. Então, o capítulo 3 ele cria uma ponte para falar do descanso no capítulo 4, o descanso de Deus que mostra e faz menção à salvação, e que a fé como um acesso. Então, no capítulo 3, o autor ele mostra como a incredulidade é o impedimento principal para destruição, para apostasia ou afastamento, ou no caso a revelação daqueles que nunca foram, e mostra e faz essa ponte no capítulo 4 para falar da fé e o descanso, que mostrar que a fé é o meio pelo qual o descanso é obtido, e que essa fé, na verdade,
não é algo que vem de nós, mas um dom de Deus. Beleza? Então, meu querido, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tema teológico, manda para alguém que curte esses vídeos, compartilha o nosso canal aí, já se inscreve, deixa o seu like e valeu, falou, até o próximo vídeo.